Boa noite. Vamos ver se... Esperar se as pessoas estão entrando para verificar se meu áudio tá bom. Porque... Peguei aqui um microfoninho. Oi, Rocio, tudo bem? Tia Raquel, tudo bem? Aline, minha mestre de cerimônias. Anfitriã. Tá bom? Que ótimo. Então, gente do céu, eu descobri que esses goles de água fazem muito barulho. E eu não consigo engolir sem fazer barulho, ou faz barulho para qualquer um mesmo. Então é isso aí. Oi, Bárbara. Que gostoso, o pessoal tá entrando. Hoje nós vamos falar sobre o que seu filho vai ser quando crescer. É bem interessante, porque é uma preocupação grande, né? Quando a gente pensa nessa educação mais alternativa, fica sempre aquele medo, ai meu Deus do céu, mas será que a gente não tá... Alternativa é a linha que existia antes, né? Porque na verdade hoje são linhas educacionais cada vez mais buscadas, né? De equilíbrio, de firmeza e gentileza, né? Que a gente sabe que olha com muito mais clareza realmente para o desenvolvimento da criança, do cérebro, das habilidades e assim por diante, né? Das relações humanas. Então, afastar o microfone? Ai, meu Deus. Por que tá batendo na blusa? Oi, Amanda. Diogo, tudo bem? Hoje a gente imagina que vai ter um público um pouco menor, até por causa do feriado, né? Mas não tem problema. Nós estamos aí para falar para quem quiser realmente, né, estar aqui ou pode poder assistir depois, assim vai. Ah, na hora de engolir para não ver você engolindo, entendi. Vamos ver. Melhorou? Que ótimo. Gente, amanhã, quem assistiu semana passada a live de contação de histórias com a Maria Fernanda, foi muito legal. E amanhã a gente vai fazer uma continuidade, atendendo a pedidos, né? Acabei de colocar ali no meu Insta, igual, o gole. Tudo bem. Aí faz vocês terem vontade de tomar água também, a água faz tão bem. Mas então amanhã a gente vai fazer uma continuação, né, da live de contação de histórias. Ela vai indicar daí livros. Então ela vai trazer os livros que ela tem, vai indicar os livros, vai indicar autores, as melhores versões, assim, vai contos, os melhores contos, as histórias mais interessantes para questões específicas de desenvolvimento, de idade, de pontos bem importantes para o desenvolvimento da criança, né, que tem vários aí. Então, vai ser bem legal. Amanhã às 9h30 da noite, tá bom? Sei que é dia dos namorados, a gente também sabe. Mas nas próximas semanas ela também não poderia, então a gente preferiu manter. E aí a gente fica gravado para quem puder assistir depois e quem puder estar com a gente. Muito mais legal, né? Assistir ao vivo. Então eu vou pedir para vocês que, se vocês puderem, mandem um aviãozinho para quem vocês acham que gostaria de ouvir. Esse aviãozinho que tem aqui embaixo, né? Gostaria de ouvir sobre essa live de hoje. Que a gente vai olhar assim, como dar o suporte, o apoio, olhando para o sucesso profissional dos nossos filhos ou para a sua realização enquanto adultos, neste mundão lá fora, né? No mundo que a gente sabe que a gente vai enfrentar depois que a gente se torna adulto. Então é um pouco desse olhar, assim, o que é esse preparo do profissional? E aí uma coisa que é muito legal, que eu como coach, eu sou coach também de performance e carreira, né? Eu já era coach antes de ser educadora parental. E como coach, a nossa busca, a busca dos clientes, né, que vem dentro desse olhar para performance e carreira, é muito essa busca de realização profissional. E a busca da realização profissional vem por meio de habilidades que não se tem, como que eu posso me desenvolver melhor essas habilidades, né, para poder alcançar melhores patamares e assim vai, patamares melhores. E aí a gente percebe que isso que a gente vai conversar hoje, de como olhar para isso com os filhos, na verdade, é uma via de duas mãos. A gente se desenvolve nessas mesmas coisas que vão ser tão necessárias para esse profissional do futuro, que na verdade desde já está sendo requisitado muitas dessas coisas, né? Então a ideia é olhar um pouco para isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar
o nosso assunto já direto. O Ciclo de Mães começou, para quem estava curioso, tá muito, muito legal. E já tem fila de espera para o próximo ciclo. Mas vamos começar a nossa live de hoje sobre o que seu filho vai ser quando crescer. Então, quando eu pensei nessa live, eu pensei antes de começar falando sobre as reuniões de família. Essa é uma live sobre reuniões de família. E aí eu pensei, mas quem não sabe o que é reunião de família não vai ter ideia da importância dessa live. Então eu vou falar sobre essa questão das habilidades que levam os nossos filhos às suas realizações, ao seu sucesso, etc. E falar da reunião de família no meio da live, tá? No meio da nossa conversa aí, eu trago a ferramenta das reuniões de família. Então vamos lá. Quando a gente olha para esse futuro, muitos e muitos pais usam isso como justificativa para todas as suas ações com seus filhos hoje. Então muita gente fala assim, eu sou muito rígido com meu filho, eu sou muito exigente, sou muito rígido porque eu estou preparando ele para o futuro, né? Para esse futuro desse mercado cruel, desse mercado tão competitivo, esse futuro desse mundo. A crueldade é uma palavra que se usa muito quando eles falam, mas esse mundo cruel lá fora, né? Então é como se você tivesse que ser rígido, e em cima de só rígido, né? Ríspido muitas vezes, e exigente demais com seus filhos, para ele poder ter um futuro almejado, desejado, ou de realização, ou alguma coisa assim, ou de sucesso, né? E assim vai. Quando a gente senta, né, eu sempre falo isso quando a gente fala de profissão e de carreira, mas quando a gente começa a ir para a escola, uma das primeiras perguntas que nos fazem depois é o que você vai ser quando crescer, né? Antes disso até o Joaquim está no jardim e muitas vezes ele fala, mãe, quando eu crescer eu vou ser tal coisa, quando eu crescer eu vou ser tal coisa, quando eu crescer eu vou ser tal coisa. Então a gente sempre considera que o que a gente vai ser tem a ver com a profissão, né? Que é quando a gente olha o jeito que a gente atua no mundo, como uma forma de eu oferecer algo para o mundo. Né? Então, esse preparar o seu lado profissional é muito importante, porque tem a ver com o que você vai atuar e o que você vai oferecer para o mundo. Mas também está existindo cada vez mais uma liberdade na sociedade de você poder escolher oferecer coisas para o mundo que não necessariamente tem a ver com uma remuneração financeira. Né? Existem muitas e muitas mulheres e pais e pessoas que acabam fazendo trabalhos voluntários e que acabam tendo outras fontes de renda que não necessariamente a sua atuação profissional e acabam tendo uma atuação no mundo voltada realmente para qualidades, habilidades e para propósitos de vida, né? Mas cada vez mais também a gente percebe que os jovens não estão mais olhando para essa questão profissional simplesmente como uma fonte de remuneração, uma fonte financeira, e sim como um local para a sua realização pessoal, para o seu alcance do seu propósito, para desenvolvimento de novas habilidades, para relações e para tudo que a gente sabe que a sua atuação no mundo traz, né? E que isso também ajuda a gente a ampliar um pouco a nossa visão como pais de como preparar os nossos filhos para isso que ele vai ser quando crescer. Né? Então, muito mais do que uma atuação profissional de habilidade técnica ou de habilidade profissional de o que eu ofereço, o que eu tenho de bom para oferecer para o mundo, é muito mais nesse sentido de realização como um todo, né? Onde eu me realizo, eu ofereço o que eu tenho de bom, mas eu também recebo coisas em troca, né? Onde eu vou me encontrar aí. Então isso já é uma coisa para a gente ampliar um pouco a nossa visão, né? Então eu estou preparando meu filho para o futuro. Ok. Mas que futuro é esse, né? Eu fiz uma pergunta nessa semana no Instagram, que habilidades você gostaria de ter aprendido na infância, né? Que talvez tenha a ver com essa sua realização hoje, se sentir feliz, se sentir realizado e assim por diante. E foi muito interessante que quase todas as habilidades, quase todas, acho que teve uma, foi técnica. Quase todas as habilidades foram habilidades humanas, né? Foram habilidades de desenvolvimento pessoal no sentido assim, autoconfiança, foram habilidades, eu até tenho aqui, a Maria Fernanda me ensinou a abrir as perguntas dos stories e tudo mais, mas autoconfiança, empreendedorismo, gestão de conflitos, tem muitas e muitas habilidades que tem a ver com esse olhar, né? Empreendedorismo, que tem a ver com esse olhar realmente de você ter uma questão de relações mesmo, né? De lidar com o diferente, de conseguir inteligência emocional, foi colocado também. Então, esse olhar realmente da gente olhar para habilidades que hoje nos fazem falta. Quando a gente olha para os nossos filhos e a gente pensa que vai preparar para o futuro, a gente vê muitos e muitos pais colocando seus filhos em milhares de cursos.
né? Enchendo a agenda das crianças em aulas, em cursos, em esportes, em mil coisas, como se fosse assim. Ele precisa aprender a ter disciplina, ele precisa aprender a ter uma rotina bem regrada, ele precisa entender, e aí vem as crenças, que a gente começa a colocar nas crianças desde pequeno, que a vida não é oba-oba, eles precisam aprender que a vida não é só prazer, ele precisa aprender que a vida é dura, ele precisa aprender que a gente precisa ter, cumprir com com muitos compromissos, que a vida é cheia de compromissos mesmo. Então, coloque em aula de inglês, coloque em aula de música, coloque em aula de Kumon, coloque em aula de futebol, em aula de basquete, em aula de leitura, em aula de sei lá, milhares de aulas aí que eu nem consigo imaginar, de pintura, em aula de mil coisas técnicas, né, coisas que você vai ensinando a criança em aula, em horário, em obrigação, em compromisso. E assim, eu não tô falando que isso é ruim, tá, gente? Eu tô só dizendo o que a gente vê por aí. Então a gente fez curso de violão e a gente vê eles colocando a criança em muitas aulas desde pequenininho. Eu tenho conhecidos que a criança tem 5 anos e ela tem aula todos os dias da semana. Tá? Todos os dias da semana ela tem alguma aula, porque o foco do pai é preparar essa criança para o futuro. É que ela possa ter muitos conhecimentos, muitas habilidades, muitas questões resolvidas e desenvolvidas para ela poder ter um futuro legal, ela poder ter várias opções no futuro, isso é muito legal. Legal, não estou dizendo que isso é ruim, isso é legal. A hora do conto também está liberado. Aula de contação de história, está tudo liberado, nada é proibido, está tudo liberado. O que a gente precisa olhar, e aqui é o convite, é entender assim, que futuro é esse, que habilidades são essas e como e quando a gente pode, deveria, pode a qualquer hora, né? Porque nós somos pais e cada um faz o que acredita que tem que ser feito com o filho. Como eu falei, a gente não quer, eu não quero, o Dinho não quer, e nenhum consultor parental, acredito eu, educador parental, quer clientes e pais obedientes, porque a gente não quer crianças obedientes, a gente também não quer ninguém assim. Até porque uma das maiores habilidades que o profissional do futuro vai precisar é o pensamento crítico. Já vou dar spoiler aí das listas de habilidades. Então, quanto mais realmente vocês puderem refletir, né, e ter pensamento crítico sobre isso também, ótimo. Mas uma reflexão que eu quero trazer aqui é um pouco isso, assim, como e quando é o mais apropriado a gente inserir esse tanto de compromissos na vida dos nossos filhos, entendendo que a gente está preparando eles para o futuro, né? Como que a gente pode olhar para isso, então? Então, primeiro entender que futuro é esse. Né? Assim, a gente fala que o futuro é assustador, que o futuro precisam preparar, que é onde já se viu, que profissões vão existir, né? Que o futuro ainda é muito incerto. E ele é mesmo, e sempre vai ser, o futuro vai ser sempre incerto. Mas uma coisa que a gente já sabe é que, por exemplo, 85%, tem pesquisas que mostram que 85% das profissões que vão existir ainda não existem daqui a 20 anos. 85% das profissões que nossos filhos vão ter ainda não existem. Então, essa ideia de que a gente vai colocar na aula disso, na aula daquilo, para poder, né, ser isso ou ser aquilo, talvez a gente esteja queimando cartuchos, né, pensando que a gente está direcionando para alguma coisa, né. Isso é um ponto. Outro ponto, esse futuro ele vai ser cheio, mas muito cheio de uma inteligência artificial, que a gente já sabe que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né. Então, lógico que sim, a gente precisa desenvolver o nosso cérebro em todas as áreas, e isso é muito legal, mas isso tem que ser muito equilibrado, né? A gente achar que a gente tem que exigir ao máximo do nosso filho para ele ser nota 10 em todas as matérias, e eu já ouvi uma mãe que veio conversar comigo que foi, cortou meu coração. Ela disse que o pai não aceitava nada menos que 10 dos filhos, porque ele tinha que ser destaque para poder ter um lugar no futuro, que o futuro vai ser muito concorrido, que vai ter muita inteligência artificial, que vai ter muitos robôs e que vai ter poucas vagas de emprego para os seres humanos. Ele acreditava nisso, e aí ele falava que os filhos tinham que ser o melhor da sala, para ele poder ter uma vaga nesse mercado do futuro que vai ser tão concorrido. Estou contando a minha história, tá, gente? E aí, tem gente entrando agora, né? E aí ela disse que um dia a filha dela, a mãe da amiguinha da filha dela, ligou para ela dizendo que a filha dela foi almoçar na casa da amiguinha e chegou chorando. E a mãe chegou e perguntou, né, a mãe da amiga, por que você está chorando e tal? Ela disse, porque eu tirei 98. E ela disse, qual que é o problema? Ela falou, meu pai não aceita menos que 10. Eu não quero ir para casa. Gente, imagina. A mãe me contando isso, falando, por favor, converse com meu marido.
Ou, não, ela não falou isso, ela falou, conversa com os meus filhos, eu preciso de algum jeito dar suporte para eles. Aí eu disse para ela, eu não converso com filhos, eu converso com pais. Porque isso é responsabilidade dos pais, não é os filhos que precisam aprender a lidar com isso, é os pais que precisam aprender a lidar com isso para ensinar os filhos a aprender a lidar com isso, né? Então, assim, foi bem chocante isso, e de acreditar que ainda existem pessoas assim, né? Vou abrir um parênteses aqui, porque eu acho muito legal a gente pensar nisso, né? Antigamente, as pessoas acreditavam que você tinha que ser mais ou menos bom em tudo para conseguir ter um lugar lá, né? Então você tinha que ser bom, tirar pelo menos uma média em todas as matérias aí, é melhor do que tirar 10 em uma e 50 em outra, e uma nota baixa em outra e tal, assim por diante. Antigamente, as empresas investiam nos pontos fracos dos seus colaboradores. Eu acho que eu já falei isso na live passada. Né? Você contratava treinamentos e capacitações para identificar os pontos fracos e investir nos pontos fracos dos colaboradores para eles pelo menos irem, né, subirem um pouquinho nesses pontos fracos. E hoje em dia isso já mudou muito. Isso já mudou muito. Hoje em dia, a gente não quer empresas medianas, né? A gente não quer funcionários medianos, colaboradores, crianças medianas. Então a ideia, hoje em dia, principalmente das empresas, é você investir nos pontos fortes, para você ser cada vez melhor naquilo e você poder investir no que você é bom, se destacar e assim por diante, né? Então, esse olhar de reconhecer as habilidades da criança, identificar suas tendências, identificar seus gostos, né? Olhar para o que ele é bom e dar suporte para que ele possa se desenvolver naquilo, né? Lógico, a gente não deve simplesmente esquecer o outro lado, mas a gente poder ir dando esse suporte no sentido de habilidades, de técnicas, etc., é muito legal, porque a ideia é que você não seja medíocre, né? Mediano em tudo, mas que você possa dar vazão ao que você tem ali de realmente bom. Mas isso, gente, de novo, a gente vai vendo de acordo com a idade da criança. Na primeiríssima infância, de 0 a 7 anos, a gente precisa olhar e ajudar os nossos filhos a desenvolver principalmente as habilidades emocionais, de reconhecimento, né, dessa questão das habilidades emocionais. E isso vem muito com o desenvolvimento das habilidades físicas, tá? Se a gente quer que os nossos filhos sejam equilibrados emocionalmente, vamos primeiro ajudar eles a se equilibrar fisicamente. Então, dar suporte para eles poderem subir, descer, pular, correr, se desafiar fisicamente. Ter tato com texturas diferentes, que daí ele vai aprender a ter tato com pessoas diferentes depois, que são as questões emocionais. Então, a gente começa dando as questões físicas. O que ele aprende primeiro no físico, depois ele consegue com mais facilidade levar para o emocional, né? Cair para aprender a levantar. Né? Por que a gente cai, Martina? Para aprender a levantar. Então vamos lá, levanta. Né? Então, permitir que a criança caia, permitir que a criança corra, permitir que a criança experimente movimentos diferentes, seja flexível. Quanto mais flexível fisicamente, mais flexível. Circo, isso aí, Dani. Mais flexível a criança consegue também ser emocionalmente. Então, isso é uma frase que eu aprendi, que eu achei muito legal, que vem da pedagogia Waldorf, que primeiro aprende no físico, que depois ela vai levar para o emocional. Então, isso é uma coisa muito legal, a gente ajudar as crianças nessa primeira infância a ter essa flexibilidade, Só que isso, gente, também deve ser o menos direcionado possível. Então, isso é uma coisa também legal da gente já olhar. A gente está olhando para o futuro, a gente quer oferecer muitas oportunidades, a gente quer oferecer e estimular capacidades, possibilidades, habilidades, a gente já vai olhar para isso, que habilidades são essas que vão ser mais requisitadas no profissional do futuro. Mas, dos 0 aos 7 anos, o ideal é que a gente preserve ao máximo essa liberdade da criança. Essa liberdade dela se movimentar de acordo com ela, com suas necessidades. Então, a gente prepara o ambiente e dá liberdade para ela fazer. Né? A gente prepara o espaço, a gente dá segurança, mas liberdade para ela criar suas próprias brincadeiras. Porque aí, nessa primeira infância de liberdades, a gente vai ver que ela vai desenvolver outras habilidades que são, na verdade, as mais requisitadas nesse profissional do futuro. Que mais a gente sente que as gerações anteriores não desenvolveram, porque vinham de crenças diferentes. Tá? Que vinham de crenças diferentes de sucesso, de realização e de mercado, que era diferente realmente. Né? Então vamos ver que futuro é esse, tá? Que habilidades são essas. Além de eu trazer essa questão de que 85% das profissões, né, pesquisa diz 85%, outras falam 70%, outras falam mais da metade, mas é isso, ainda não existem, né, são os nossos filhos que vão inventar, e muitas já estão sendo inventadas pelas gerações de agora, né, dos jovens de agora. Sim, habilidades digitais, tecnológicas, etc., com certeza, todas precisarão ter, né, mas acima dessas, mais importantes do que essas, vão ser habilidades que tem muito mais a ver com isso que se desenvolve no primeiro setênio,
que a gente muitas vezes barra, porque a gente acha que a gente está preparando para um mercado competitivo, para um mercado duro, e a gente barra algo que naturalmente elas poderiam desenvolver nesse primeiro setênio, e aí depois a gente corre atrás, quando eles se tornam adolescentes, jovens e adultos. Então as empresas investem muito em treinamento para algo que você poderia já ter dado base e dado suporte lá nesse primeiro dos 0 aos 7 anos, eu vou dizer quais são. Então eu vou trazer aqui algumas, tem listas diferentes, tá? Eu vou começar com uma lista que vem da ONU, que fala das 10 habilidades, competências que vão ser mais exigidas do profissional do futuro. E aí vocês vão entender por que eu trouxe isso, que tem a ver com esse olhar hoje para a nossa criança, para a educação dos nossos filhos, tá? Então, a primeira, eu vou trazer as 10 e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Criatividade é uma delas. Então, criatividade é uma delas, não vou falar em ordem. Criatividade é uma delas. Flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? A gente conseguir pensar de formas diferentes, pontos de vista diferentes, caminhos diferentes do que é o nosso normal, né? Se antigamente a gente escolhia uma profissão e assim, vamos supor, eu quero que meu filho seja médico, então desde pequeno eu coloco, sei lá, nas escolas que melhor passam no vestibular, que faz aquele, né, foco totalmente em nota, que é o que acaba levando a criança a ser médica, né, nota, e vestibular, e nota, e nota, e nota, e assim vai. Não quer dizer bons médicos, tá, pessoal? Mas médicos, por exemplo, que são as profissões mais competitivas, né, do vestibular hoje no Brasil. E aí, muitas vezes, essa criança desenvolvia um tipo de raciocínio, né, um tipo de questão ali, que depois era muito difícil ela conseguir ir para vários lados, pensar de várias formas e assim por diante, né? Então, a flexibilidade cognitiva é uma dessas competências mais necessárias para o profissional do futuro. Por quê? Porque o modelo de negócios vai ser muito diferente, né? Hoje a gente já vê mercado que também vende seguros, que também consultoria de não sei o quê. Então os modelos de negócio vão ser cada vez mais abrangentes e a gente vai precisar ter cada vez mais flexibilidade cognitiva para conseguir lidar com diversas coisas ao mesmo tempo, diversos jeitos de pensar diferentes, diversos modos de pensar, jeitos de pensar, caminhos distintos, possibilidades distintas, opiniões diversas, experiências de vida diversas e assim por diante, né? Tô lendo, tá, gente? As 10 da ONU essa, tá? Negociação. Então, capacidade de negociação num processo de ganha-ganha, de equilíbrio, não mais de, nossa, ele é muito bom negociador, tipo, ele sempre sai ganhando. Esquece. Né? A ideia não vai ser mais essa questão de negociar para sair ganhando. Já se sabe disso em cursos de negociação, em milhares de coisas, que o modelo ideal é o ganha-ganha. Mas vai ser cada vez mais essa capacidade de negociação. E aí, vou abrir um parênteses aqui, já começa a olhar para nossas crianças e falar, meu Deus, a gente tem que negociar para tudo, que absurdo, quem manda aqui agora? Né? Então, peraí, crianças que não estão mais aceitando uma imposição absurda e que estão pedindo uma negociação, será que eles não estão mostrando algo que vai ser útil no futuro e que muitas vezes a gente quer cortar agora, né? Essa capacidade de negociação das crianças? Então, já podemos pensar um pouco nisso. Orientação para o servir. Então, cada vez mais os negócios olhando como eu posso servir cada vez melhor o meu cliente, que necessidades realmente existem ali, né? Como eu posso olhar para as necessidades do outro, para as necessidades do mercado, para as necessidades do mundo, meu colaborador, como eu posso ser um líder que vai servir esse colaborador, dar suporte para esse colaborador poder oferecer o que ele precisa oferecer, né? Então, esse olhar para servir realmente, né? Orientação para servir, para ser colaborativo e tal. Capacidade de bons julgamentos e tomadas de decisão. Então, isso é muito legal, a gente olhar para a criança. Gente, como a gente corta isso da criança, a maioria, assim, né? Olhando para essa educação antiga, né? Então, eu vou ler todos, depois eu volto a olhar para a criança sobre isso. Julgamento e tomada de decisão. Inteligência emocional, saber lidar com suas emoções, as emoções dos outros, em equipe, conflitos, que, meu Deus, se não tem conflito, não tem criatividade muitas vezes, né? Se todo mundo diz amém para não ter conflito. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa equipe que era muito bacana, lá no Centro de Ação Voluntária. E aí chegou um nível de a gente fazer uma gestão horizontal. E chegou num nível de gestão que a gente estava tão bem um com o outro, ouvia, colocava, tinha tato, tinha cuidado, que a nossa líder lá, né, a nossa diretora, ela olhou pra gente e falou assim, tomem cuidado com o medo do conflito. O medo do conflito pode fazer vocês acabarem com a criatividade dessa equipe. Porque é em cima da divergência que muitas vezes nasce algo muito inovador.
Então, a gente crescer com esse medo do conflito, de que se existir o conflito ali, vai ter bronca, vai ter castigo, vai ter resultados ruins, vai ter... Porque assim, conflito não é guerra, né? Conflito não é agressividade, conflito não necessariamente vai para um lugar ruim. Então, a gente conseguir gerir bons conflitos, e gestão de conflitos, né, é muito importante, a gente vai conseguir... vem a partir de uma inteligência emocional. E ele vem também com uma capacidade super importante ali, que é a resolução de conflitos, também necessária para esse profissional do futuro, né? Coordenação e gestão de pessoas, então esse olhar para pessoas diferentes, habilidades diferentes, personalidades diferentes, como é que eu lido com uma pessoa mais agitada, mais colérica, mais toda essa questão dos temperamentos, então aprender a lidar com tudo isso vai ser cada vez mais necessário. Criatividade, de novo, manda criatividade, e pensamento crítico, acho que eu falei 10, né? Flexibilidade cognitiva, negociação, orientação para servir, julgamento e tomada de decisão, inteligência emocional, coordenação, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas complexos. Resolução de problemas complexos. 10. Essas são as listas da ONU, tá? Se vocês procurarem essas listas em outros lugares, vocês vão achar, que não são da ONU, coisas muito parecidas, algumas coisas diferentes. Pensamento crítico já tem... esse aqui não tem. Pensamento crítico, daí se encontram muitas outras listas. Execução inovadora, flexibilidade, habilidade de relação interpessoal, inteligência emocional de novo, trabalhar em equipe, competência colaborativa, colaboração, e assim por diante. Legal. Por que isso é muito legal? Porque, por exemplo, em nenhum lugar no profissional do futuro diz que você precisa ter inglês. Nossa, então eu vou tirar meu filho da aula de inglês. Não é isso. É aonde a gente coloca o nosso foco, a nossa força, né? Por quê? Porque a gente vai e coloca o nosso filho lá no inglês, bebezinho. E aí, a gente tira dele a possibilidade de, naquele tempo que ele poderia estar na sua liberdade total, de 0 a 7 anos, de ser criativo, de explorar os seus sentimentos, de explorar o ambiente, de explorar a sua vontade inata, curiosa, de subir, de se expandir, de se testar, de provar os seus limites, de ver o seu poder, né? De ir atrás de si mesmo, de se conhecer, de se autoconhecer. Ele está totalmente conectado com ele mesmo. Ele está num momento de 0 a 7 anos completamente conectado com ele mesmo, porque ele é totalmente egocêntrico, né? Ele está naquele lugar de eu sei o que eu preciso, eu sei as minhas vontades, eu sei os meus desejos, é só isso que eu sei. Não sei mais nada, né? E a gente está nisso, e aí nesse momento a gente tira ele disso, onde é um campo fértil, maravilhoso, para olhar para todas essas habilidades tão necessárias para o profissional do futuro, né? Que a gente está vendo que vai ser cada vez mais. Por que vai ser cada vez mais? Porque cada vez mais a gente vai precisar de humanidade nas pessoas, já que as máquinas vão fazer o que é mais técnico. Tá? Então as máquinas, a inteligência artificial e tudo que é mais técnico, que é mais automático, que é mais técnico mesmo, né? Matemática, que é mais matemático, tipo motoristas e cada vez mais a gente vai ter, como diz, né? O Uber hoje é um dos maiores questões automobilísticas e tal, de automóveis, isso e aquilo, não sei o que, e ele não entende nada de carro, ele é um software, né? Então, cada vez mais a inteligência artificial vai estar nos lugares onde não precisa de humanidade. Então, cada vez mais nós vamos precisar da humanidade para podermos ter o nosso espaço, né? E não do que é técnico. Até o inglês eu questiono um pouco, porque eu acho que no futuro a gente vai ter um negocinho que a gente põe na orelha e a gente conversa com qualquer língua em qualquer lugar. Mas tudo bem, eu entendo também que aprender inglês é importante porque a gente desenvolve também muito a questão do nosso cérebro e é muito diferente você conseguir conversar com uma pessoa de verdade do que só ter uma tradução ali, né? Mas essa questão que eles nascem sabendo, né? É incrível, eles nascem mesmo sabendo a questão tecnológica, de tecnologia. Mas essa questão do que é mais fértil para eles, os 0 a 7 anos, é exatamente essas habilidades que vão ser mais necessárias no futuro. Então vamos pensar. Uma criança nasce completamente egocêntrica, completamente entendendo que o mundo todo gira em volta do umbigo dela. Então ela consegue perceber as necessidades dela, então elas percebem que elas precisam, elas sabem que elas precisam comer, que elas precisam dormir, que elas precisam de conexão do pai e da mãe, elas precisam da mãe, precisam da segurança. Então elas sabem que elas precisam de segurança e assim vai. E aí elas trazem isso para fora, elas começam aos pouquinhos, 6 meses, 7 meses, 1 ano, cada vez mais,
falar daí, perceber suas vontades e seus desejos. E aí a gente começa aos poucos tolir tudo isso. Em vez de direcionar, filho, muito legal você perceber que é isso que você quer, nossa, muito legal essa sua vontade, mas neste momento não é adequado, quando que a gente pode fazer isso? Nossa, super criativa essa sua solução, mas aqui não dá. Né? Ontem a gente estava atendendo um casal, eu e o Dinho, e ela deu o exemplo que ela falou assim, nossa filho, muito legal pular com 2 pés em cima da bola. Vamos tentar de um jeito mais seguro agora, e depois quando a mamãe puder segurar as suas mães, a gente tenta desse jeito também. O que normalmente a gente faz? Não! Onde já se viu pular de pé em cima da bola? A bola vai cair, vai rolar, vai não sei o quê. Que absurdo! Aí aquela coisa, meu Deus, eu sou inapropriado. Eu tenho ideias absurdas. Por quê? Aí vem uma coisa importante que eu já falei em várias lives. Na primeiríssima infância, dos 0 a 7 anos, a gente está o tempo todo criando crenças sobre nós. Sobre nós principalmente, porque a gente é muito egocêntrico, mas sobre nós e sobre o mundo e sobre os outros, né? Sobre o mundo específico. A pedagogia Waldorf fala que a gente precisa ensinar aos nossos filhos dos 0 a 7 anos de que o mundo é bom. Por quê? Porque se a gente acredita que o mundo é bom e se a gente realmente cria essa crença, a gente vai querer construir esse mundo bom no futuro. Né? Eu já vivi um mundo bom, eu sei que é possível. Eu vivi um mundo bom dos 0 a 7 anos. Eu sei que ele é possível. Mesmo que meus pais fizeram esse mundo ser bom para mim, é possível. Então é isso que eu vou querer oferecer lá no futuro, construir esse mundo bom, oferecer essa bondade que eu já vivi, oferecer isso para as outras pessoas, que eu vi o quanto isso é positivo e realmente traz muito benefício, né? Então a ideia é, primeiro, que esse mundo é bom. Segundo, toda essa criatividade que a criança vem com ela, porque ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, aquela frase, né? Não sabia que ela é impossível, foi lá e fez. Ela não sabe o que é possível, o que é impossível, então ela tem milhares de ideias e criativas e inovadoras, e uma das coisas que a gente quer para o futuro é criatividade, né? E a gente vai tolindo, falando, onde já se viu uma ideia, onde já se viu sair lá fora para pular na lama, para fazer bola, né, com chuva, que absurdo, não sei o que, não sei o que. Aí cria que eu tenho ideias ruins. Eu tenho ideias ruins. Ó as crenças. Eu não consigo ter boas ideias. Né? O jeito que a gente fala com os nossos filhos, o jeito que a gente lida com o que eles trazem. Né? A pessoa está balançando lá no balanço de ponta cabeça, alguém chega e fala, vai quebrar os dentes, onde já se viu? Balança para ficar sentado. Como que senta no balanço? É sentado. Pronto. Ela estava tendo toda uma ideia, estava viajando, imaginando que ela era uma astronauta, voando, que ela tinha asa, sei lá o que ela estava imaginando naquele balanço. A gente tira aquela criatividade, a gente barra a criatividade, a gente põe tudo por água abaixo e faz nossos filhos ainda criarem crenças de que eles são inapropriados, de que eles não têm boas ideias, que onde já se viu, que é um absurdo. E aí eles vão criando ideias ruins sobre ele mesmo. A autoestima cada vez mais sendo tolhida ali, né? Como eu falei, a gente não dá autoestima para a criança, a gente fala, nossa, que ideia maravilhosa, como você é criativo. Não é isso. Mas a gente dá suporte para ele perceber que o que ele cria, que o que ele traz, etc., sim, é bacana em momentos, né? Olha, como que você está se sentindo com essa ideia? Viu que bacana? Ó, aqui não é possível. Mas aonde será que a gente poderia colocar isso? Que dia, de que forma? Né? Então a gente conseguir trazer, assim, não é que essa ideia é ruim, é que neste momento não é possível, mas ela pode ser boa em outros momentos. E assim vai, né? Então, falando um pouco de criatividade. Outra coisa que é super interessante, a gente quer que a pessoa tenha uma autoestima, que ela tenha, acredite no seu poder próprio, né? E acreditando no seu poder próprio, ela também acredita no poder dos outros, porque a gente começa com a gente. Se a gente acha que a gente não é apropriado, que a gente que a gente erra demais, que a gente não sabe, que a gente pode também, a gente acaba colocando no outro também. O outro também é inapropriado, eu também não posso confiar. As pessoas não podem confiar em mim porque eu minto quando a gente fala, isso é uma semente e tal. A gente vai criando crença sobre nós, a gente cria crença sobre outros também. É muito interessante, a gente normalmente só acredita que o outro é capaz de fazer algo se a gente também já passou por isso ou já pensou nisso. Assim, é bem... Por isso que a criança muitas vezes não vê maldade no outro, né? Porque muitas vezes ela não traz isso com ela. Mas então é isso, é o que a gente vai criando de crenças no outro que vai tolhindo essas habilidades que são tão necessárias para o futuro, né? Além disso, essa questão do... quando a gente fala da disputa de poder, né? Não, a criança quer disputar poder comigo. É exatamente isso, uma disputa de poder. E aí a gente quer mostrar que ela não tem poder, a gente quer tirar o poder dela e colocar o nosso.
O que é, na verdade, um desserviço para depois voltar a dar. Não, filho, você é capaz sim. Você tem poder de lidar com isso, você pode fazer aquilo. A gente tira isso da criança para a gente poder mostrar a nossa autoridade e depois a gente quer colocar de novo lá na adolescência, quando ele se sente um lixo, quando ele se sente qualquer bullying, faz ele realmente se sentir cada vez pior, porque a gente foi tirando essa capacidade dele acreditar no seu próprio poder quando era criança. Então, disputa do poder acaba virando exatamente isso, uma disputa de poder, o que não deveria. A gente devia direcionar esse poder dos nossos filhos, né? Não olhar aquilo como sendo ele quer ganhar de mim. Não, ele está querendo testar quão poder ele é, quão poderoso ele é, o que ele pode. E aí a ideia é que a gente possa ir direcionando esse poder para dizer que sim, ele pode. Em vários momentos, e outros momentos ele precisa ouvir o outro, e aí vem outras habilidades. Né? Então, se a gente olhar para essas habilidades, eu fico apaixonada por elas toda vez que eu leio, porque eu penso, meu Deus, essa nova educação que a gente está propondo, ela é muito isso, ela é muito a gente conseguir ajudar eles a desenvolver essas habilidades desde pequenininhos, né? Então, essa ideia da flexibilidade cognitiva, né? De pensar de formas diferentes, de negociação, de olhar o outro, de pensar em problemas complexos. Muito interessante que eu estava estudando, lógico que eu não penso nisso o tempo todo, e lógico que eu não faço isso com os meus filhos o tempo todo, até porque, né, a gente vem de criações e de gerações e de mundos com crenças diferentes. Então hoje, por exemplo, o Joaquim estava colocando os giz de cera na caixinha, guardando os giz de cera na caixinha, e aí ele terminou de colocar e caiu tudo por baixo. Daí ele ficou muito nervoso. Ele falou, eu não consigo. Jogou no chão, assim, né? A caixinha, porque o giz de cera já estava no chão. Eu falei, o que aconteceu, Joaquim? Ele falou, eu não consigo guardar esse giz de cera. Cai tudo do outro lado. Eu falei, nossa, filho, que raiva mesmo. Você acabou de guardar tudo e caiu tudo. Ele, que raiva que eu tô. Eu falei, nossa, filho, eu também ficaria com muita raiva. Mas vamos pensar, o que a gente pode ter de solução? Aí ele falou, não sei, colocar em outra caixa. Eu falei, colocar em outra caixa é uma ideia legal. Que outras ideias? Vamos pensar em várias ideias depois desse dia melhor? Dele, vamos. Eu falei, que outras ideias pode ter então? Dele, colar essa caixa. Eu falei, legal, colar com o quê? Ele falou, com fita crepe. Eu falei, boa ideia, que mais? Dele, colar com cola. Deu, legal, que mais? Vamos ver, tem outras ideias? Dele falou, colocar num saquinho plástico. Eu falei, legal. Eu falei, e tal se a gente virar a caixa de ponta cabeça? Será que o outro lado não está mais fechado do que esse, que está aguentando muito peso? Dele, ótima ideia, é só virar a caixa de ponta cabeça. Eu falei, não estou dizendo que tem que ser essa, é mais uma. Dele, posso fazer essa? Eu falei, pode, testa, mas não quer dizer que é a melhor ideia. A gente pode testar várias ideias, a gente não precisa ter só uma ideia para as coisas. Aí ele ficou me olhando assim, é verdade. Então assim, guardar um giz de cera. A gente poderia simplesmente dizer, Joaquim, não precisa gritar por causa disso, guarde esse negócio direito. Também você não segurou direito essa caixa, segura aqui embaixo. Se você segurar assim e fechar assim, vai... Aí a gente acha que a gente está ensinando. A gente está ensinando o quê? Né? A gente está ensinando o quê? A gente está ensinando ele de que ele foi inapropriado, de que ele não conseguiu pensar do melhor jeito. E normalmente é isso que a gente faz com as coisas do dia a dia, porque a gente está sem tempo. Porque a gente está... E essa desculpa, a gente é incrível, assim. A gente está correndo no dia a dia com a nossa profissão, com os nossos afazeres, com as nossas coisas, para a gente poder dar um bom futuro para os nossos filhos. Mas espera aí, olhando para esse futuro, a gente entende que o que eles vão precisar é exatamente disso que a gente está sem tempo de fazer agora, né? Que é esse parar e ajudá-los a desenvolver essas habilidades, de pensar caminhos diferentes para uma mesma coisa, de ter criatividade para soluções de problemas, de olhar como lidar com aquele conflito com o irmão. Gente, resolução de conflitos vai ser uma das principais habilidades, de entender o ponto de vista do outro, da empatia, se colocar no lugar do outro. E aí, abre parênteses de novo, os nossos filhos não vão conseguir fazer isso na primeiríssima infância, mas eles vão experimentar, porque eles vão entendendo isso na primeiríssima infância e vão conseguir fazer depois. Mas eles vão entendendo que isso é importante, eles vão entendendo os caminhos, vão experimentando, mas eles ainda não têm possibilidade, por exemplo, de emprestar brinquedo com 3, 4 anos, com 1, 2, então, meu Deus, eles não sabem que existe o outro. Eles não conseguem entender que o outro também tem sentimentos, que existe um outro que eu preciso emprestar, que eu preciso dividir. E aí, quando a gente exige isso deles, a gente normalmente traz crenças negativas sobre eles. Eu já vi muita gente falando assim, tá, obrigado, Amanda. Tá raspando, né? Eu já tinha ouvido isso da outra vez também. Eu vou tentar abrir aqui. Vamos ver se melhora. Tá? A crença... Nossa, gente, eu não estava preparada para tirar a jaqueta. Mas a gente normalmente ensina isso, a gente fala assim, eu prefiro exigir do meu filho agora para ele aprender a dividir do que perder o time e ele ser egoísta no futuro. Vamos com calma, porque muitas vezes quando a gente exige dos nossos filhos, por exemplo, para dividir, a gente exige trazendo crenças para eles que vão ser piores para o futuro.
Então, você tem que dividir, você não pode ser egoísta, você está sendo egoísta. Olha, você é muito egoísta, onde já se viu? Ou então, não, você não pode criar as coisas para você, você tem que dividir. O senso do meu é muito importante para uma criança. O meu corpo, o meu brinquedo, as minhas coisas, o cuidado com o meu gosto. O aprender a dividir depois é tão prazeroso. A gente se percebe hoje que o Joaquim e a Joana, que é a prima dele, né, a Aline e a mãe dela, eles já conseguem sentir um pouco desse prazer. E eles vão sentir cada vez mais velhos. Né, 5 anos, a gente acha, não, já sabe, ainda é novo, gente, ainda é primeiríssima infância, até os 7 ainda é primeiríssima infância, ainda tem esse egocentrismo muito forte. E tem estudos que mostram que esse egocentrismo vai diminuir, vai ir finalizando na adolescência. Né? Então a gente exige muito isso deles agora, e na verdade isso vai diminuir naturalmente na adolescência. Então, a gente conseguir trazer esse cuidado de não exigir o que a gente acha que é bonito socialmente, mas que no futuro vai fazer muita falta. Né, desse autocuidado, desse olhar para o que você quer, para o seu gosto, para o que te faz bem, que é esse egocentrismo que é saudável para você ir se reconhecendo. Né? E daí a gente exige coisas que socialmente são mais bonitas, que daí diminuem os conflitos dentro de casa. Né? Por exemplo, se vocês brigarem, os dois vão apanhar, ou os dois vão ficar de castigo, ou os dois. Então brigar é errado, discutir é errado. Ele quer dar para ele, não vai brigar. Gente, você tem que lutar pelo que você quer também, você tem que discutir, você tem que ouvir a opinião do outro, tem que ouvir opiniões diferentes e assim vai. Eu tenho alguns casos que já funcionaram aqui em casa, com o Joaquim e a Martina super pequenininhos, que eu fico super orgulhosa, que é lindo, assim, que um dia, eu já contei até num texto, que um dia a Martina veio chorando, mamãe, aqui, pegou uma coisa assim, eu tava lá na lavanderia, e aí quando eu ouvi ela chorando no quarto, meu primeiro impulso era ir lá e resolver a situação. Mas eu pensei, eu tô aqui na lavanderia, vou terminar de fazer o que eu tô fazendo, eles vão vir até mim, eu tenho certeza. E eles foram, lógico. Primeiro chegou a Martina, tentando me contar o que estava acontecendo, mas ela era muito mais novinha, ela tinha 1 ano e pouco, acho que tinha quase 2. E aí eu não entendia muito o que ela estava falando. E logo veio o Joaquim atrás, depois com uma cara de bravo, querendo dizer, né, que ele tava muito raiva e que ele tava certo, alguma coisa assim. Daí a Martina começou, Joaquim, mamãe, não foi? Eu falei, calma, Joaquim, calma. Martina, a mamãe não precisa ouvir o que aconteceu. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir se resolver sozinhos. Aí eu falei aquilo pensando, né? Vamos ver o que vai acontecer. E, gente, foi muito legal. O Joaquim olhou pra Martina e falou, Martina, vem aqui com o mano, desculpa, eu vou dar um jeito. Foram lá no quarto e voltaram a brincar. Foi alguma coisa assim que ele falou, não lembro exatamente qual foi a fala dele. Mas foi tão lindo, eles realmente acreditaram que eles podiam resolver aquilo. O Joaquim realmente acreditou, né? Porque ele era mais velho. E ele chamou ela e resolveu. Então, assim, isso é autoestima. Isso é da autoestima, ajudar a criança a desenvolver essa autoestima, acreditar na capacidade dela de fazer coisas que vão ser tão necessárias no futuro. Então, além da gente ajudar no desenvolvimento da autoestima, a gente ainda ajuda nessas possibilidades a criança a pensar, como que eu vou resolver isso? Então, resolução de problemas, desde pequenininho. É óbvio que muitas vezes não vai funcionar. Se aqui em casa isso aconteceu 4 vezes, foram muito, eles discutem todos os dias. Eles são crianças, eles brigam todos os dias. Mas todos os dias a gente tem uma oportunidade. Gente, olhem isso que lindo. Não é uma briga, é uma oportunidade de convidá-los a desenvolver habilidades que vão ser incrivelmente necessárias, tanto hoje quanto no futuro, e cada vez mais no futuro. Então eles estão brigando, muitas vezes o Joaquim agora, a Martina está na fase de bater. E o Joaquim apanhava, porque o Joaquim é muito bonzinho. E aí a gente tem ensinado ele assim, Joaquim, não me chame mais, eu não vou até aí te ajudar, porque você está apanhando dela, você não precisa de ajuda para isso. Você é mais forte que ela, você sabe segurar ela, você vai segurar ela e você vai dizer para ela, Martina, eu não aceito que você me bata. E você também não pode aceitar que ninguém te bata. A gente não pode aceitar a violência de nenhuma forma. Lógico, ele não precisa falar tudo isso para ela, mas às vezes ele tenta, é tão bonitinho. Ele tenta falar as frases certinhas. Então ele está no momento agora de começar a aprender a imobilizar ela, segurar ela e falar, eu não aceito que você me bata. Por quê? Porque a gente não tem que ensinar os nossos filhos a aceitarem e apanhar lá fora. Mas colocar os limites da forma correta. Né, da forma mais adequada. Então você não precisa ser violento, mas você precisa ser firme, com gentileza. Eu não aceito que você me bata. Eu não aceito ser agredido verbalmente, emocionalmente ou o que for, né, no sentido das relações mais abusivas. E assim é conosco. Né? Daqui um pouco ele vai dizer para mim, mãe, eu não aceito que você me trate dessa forma. E isso vai ser muito bacana, porque eu vou perceber que eu estou passando dos meus limites adequados de lidar com ele e com qualquer pessoa. Né? Então é muito legal que a gente vai ensinando eles isso, nesse sentido de inteligência emocional, de lidar com o outro, de coordenar pessoas diferentes. E aí muitas vezes o Joaquim chega e fala assim, mamãe, eu quero que a Martina faça não sei o que, não sei o que. E aí eu falo, filho, como é que você pode conseguir isso dela?
A Martina vem muito falando, mamãe, o Joaquim não sei o quê. Eu falei, você já conversou com ele? Não, conversa com você. Eu falo, não, filha, você consegue conversar com ele. E aí o Joaquim tá falando alguma coisa, mas ele não me escuta. Como que você pode chamar a atenção dele? Então, o que é isso? Todas essas relações nessa primeiríssima infância é a oportunidade de ensiná-los e ajudando eles a desenvolverem essas ferramentas. Eles vão conseguir logo? Não. Eles vão conseguir logo. Mas eles vão ter anos de treino. E a gente ali, gente, dando suporte dentro de casa, com as pessoas que eles mais amam e que mais devem dar esse suporte para essa inteligência emocional. Né? O Joaquim, com raiva, explode muitas vezes, chuta, bate na Martina não, ele bate nas coisas, rasga as coisas, e a gente fala para ele, filho, tá tudo bem sentir raiva, mas você acabou de estragar algo que você gostava. Como que você pode colocar essa raiva para fora da próxima vez? Agora ele tem buscado já o travesseiro, muitas vezes ele grita no travesseiro, e são fases diferentes. Antes ele só ia pro quarto respirar, daí ele percebia que contando história, lendo livros, ele se acalmava, agora ele tá buscando outras formas diferentes. Inteligência emocional, né? Coisas que a gente precisa olhar, que vão ser muito, cada vez mais úteis lá fora. Então, qual que é o convite aqui? Né? A Martina não me obedece. Agora ele parou com essa palavra do não me obedece. Porque a gente tem trabalhado bastante isso aqui em casa. A gente não quer que vocês nos obedeçam. A gente quer que vocês ouçam e tragam os argumentos de vocês. E a gente vai ouvir. Mas nós ainda sabemos o que é melhor para vocês. E a gente vai chegar no melhor lugar, né? Tem momentos em que eles não vão ter tudo isso. Mas aí a gente vai conduzindo, né? Nem sempre a gente precisa que eles obedeçam a gente, que eles façam o que a gente está mandando. Eles podem ir fazendo, né? E assim por diante. Então essa ideia de que eles precisam fazer, porque eles precisam obedecer, cada vez mais a gente vai precisar de pessoas menos obedientes. Por quê? Porque uma das principais habilidades é o pensamento crítico. Como que a gente vai criar pensamento crítico nos nossos filhos se a gente ensina eles que precisam obedecer a gente? Obedecer é submeter-se à vontade do outro. Então, por quê? Não interessa por que me obedeça. Mas o pensamento crítico vem do porquê. Por que eu tenho que fazer desse jeito? Ah, porque a vida inteira foi feita assim aqui dentro. Mas será que não tem um jeito melhor? Será que não poderia ser feito de outro jeito? Será que... Sabe? Então, essa é a ideia da gente conseguir trazer no dia a dia, nas relações com eles, principalmente nessa primeiríssima infância, que eles estão muito dentro de casa, essa base. E investir nessa base antes de tentar investir no lugar de colocá-los ali em conhecimentos técnicos, conhecimentos cognitivos, conhecimentos intelectuais. Né? E aí todo mundo fala assim, mas é nessa primeiríssima infância que o cérebro está cru, está prontinho para aprender, ele aprende 3, 4 línguas super rápido. Ok, mas ele também aprende 3, 4 línguas, sei lá, vai aprender em outras idades, que o cérebro dele também já vai estar, ele vai se esforçar um pouco mais, mas vai ser um esforço intelectual dele, né? Aqui nessas habilidades de inter-relação, né, com o outro, consigo mesmo, etc., é agora que está se formando essas crenças. Eu sou capaz de lidar com o outro. Tá tudo bem pessoas pensarem diferente de mim. A gente consegue chegar em soluções melhores quando pensamos juntos. E aí nós temos 10 minutos finais para falar, por exemplo, da reunião de família. Tá? Eu queria trazer para vocês também uma outra coisa do livro da Disciplina Positiva da Jane Nelson, né? Que ela fala das 7 percepções e habilidades significativas para criar pessoas capazes de atuar com cada vez mais capacidade no mundo, né? Autoconhecimento e autoestima. Então, eu vou ler para vocês as 7, depois eu posso até fazer um post e escrever elas direitinho. Então, forte percepção das habilidades pessoais. Eu sou capaz. Então, a gente conseguir trazer essa habilidade, percepção de habilidades pessoais. Eu sou capaz, isso tem a ver com resiliência. Eu sou capaz de me levantar, eu sou capaz de lidar com o meu erro. Eu sou capaz de pensar em soluções para o problema que eu criei. Né? A Martina esses dias estava tomando suco aqui, derrubou tudo na cozinha e tal, daí ela ficou olhando assim, daí o Joaquim veio lá no quarto, eu tava no quarto fazendo a hora de dormir, o Dinho tava no banheiro, alguma coisa assim, ele falou, a Martina derrubou todo o suco. Aí o Dinho olhou pra ele e falou, eu tenho certeza que vocês conseguem resolver isso. Aí o Joaquim veio todo feliz pra ajudar. Pegou um pano, acho que o Dinho até falou, tem pano na lavanderia, vê o que vocês vão fazer e tal. Aí quando eu saí, eu tinha ouvido, perguntei, como é que vocês resolveram? Aí a Martina veio me contar. A gente pegou um pano e fez os coisas que eu falei, que bacana, Mário, o que você aprendeu? Que não pode tomar suco andando, que legal. É legal. E que se a gente erra, a gente pode corrigir, a gente pode pensar em outras soluções. Então, muito mais importante do que ensinar os nossos filhos que suco se toma na cozinha, que isso ele vai aprender, a gente ensinando ou não ensinando, por exemplo, quando for adulto. Muito mais importante do que ensinar a segurar um copo? Sim, é importante, gente, estou dizendo que não é importante. É ensinar o que fazer quando erra.
né, que tem a ver com esse, eu sou capaz de lidar com os meus erros, eu sou capaz de buscar soluções, eu sou capaz de acolher o outro quando eu machuco ele. O Joaquim, a gente tem trabalhado muito isso com ele, quando ele machuca a Martina, Joaquim, você tem que fazer desculpa. Não é desculpa, Joaquim. Desculpa se fala depois que a gente já acolheu. Então a gente pode sim, a gente deve sim pedir desculpa, pedir perdão pelos nossos erros, mas antes de tudo, ou junto com isso, é corrigi-los, é acolhê-los, né, buscar soluções. Não se punir nem nada, né? Então, forte percepção das habilidades sociais, forte percepção sobre sua importância nas relações primárias. Então, eu contribuo de maneira significativa e sou genuinamente necessário na minha família. Então, eu sou importante, eu sou necessário. Isso é super legal. E isso também vocês vão ver, tudo isso que eu tô falando, por quê? Porque eu vou falar da reunião de família, tá? Forte percepção do seu poder ou influência pessoal sobre a própria vida. Eu posso influenciar as coisas que acontecem comigo. Isso é super importante, porque daí a gente para de culpar o chefe, para de culpar a esposa, para de culpar o pai e a mãe que me educaram assim, para de culpar a infância que eu tive, para de culpar o marido que eu tive, para de culpar e assim vai, né? Você tem forte influência sobre os seus resultados, sobre o que acontece na sua vida. Lógico que tem muitas outras coisas que interferem, mas você pode sim ser capaz de assumir novas buscas, novos resultados, né? 4. Forte habilidade intrapessoal, habilidade de entender suas próprias emoções e de usar esse entendimento para desenvolver autodisciplina e autocontrole. Então, essa questão da autoestima, autodisciplina, autocontrole, tudo isso a gente tem a ver com habilidades que a gente pode sim, como pais, ajudá-los a desenvolver, né? Forte habilidade interpessoal, habilidade de trabalhar com os outros, desenvolver amizades por meio de comunicação, cooperação, negociação, troca, empatia e escuta. Reunião de família. Forte habilidade sistêmica, a capacidade de lidar com os limites e consequências da vida cotidiana com responsabilidade, adaptabilidade, flexibilidade e integridade. E forte habilidade de avaliação, habilidade de usar a sabedoria para avaliar as situações de acordo com os valores apropriados, que tem a ver com ensinar valores e avaliar as coisas que você tem feito, as situações, avaliar se está dando certo, se não está dando certo, assim vai. E aí eu tenho 8 minutos para falar da reunião de família. Por que eu gosto tanto da reunião de família? A reunião de família é uma ferramenta que a gente propõe para os pais fazerem, principalmente não, com crianças a partir de 4 anos, tá? Até 4 anos a ideia é convida, conduz, direciona, convida, acolhe a criança, valida o que ela está sentindo. Essa ideia de não precisa chorar, por favor, eu falo muito e eu me policio cada vez mais para não falar. A criança está chorando porque ela precisa chorar. Por que ela precisa? Porque ela ainda não entendeu de outra forma lidar com aquilo, tá? Então, ela fala que não precisa chorar, não dá. O que eu falo bastante aqui em casa é, Martina, chorando eu não te entendo. Chora, então vamos chorar. Ou então assim, Martina, não precisa chorar para me pedir isso. Vamos pedir de um jeito sem chorar, que é uma... Ah, então tá, assim eu consigo. Agora, chorar porque tá triste, chorar porque tá frustrada, chorar porque se machucou, chorar porque não conseguiu o que queria. Aí tudo bem, você pode chorar, não tem problema nenhum, chora. Depois que você chorar e se acalmar, a gente vai ver como é que a gente consegue lidar com essa situação e a mãe vai te ajudar a lidar com isso. E não quer dizer, e com certeza ela não vai ter o que ela quis porque ela chorou, mas ela vai aprender de que forma lidar com aquilo depois que ela parou de chorar, tá? Então, até os 4 anos, a ideia é a gente ir lidando dessas formas, no dia a dia, nos acontecimentos, nas oportunidades, os desafios dos comportamentos. Gente, essa é uma chavinha muito legal, que quando eu consigo olhar, para mim é super desafiante também, mas quando eu consigo olhar para cada comportamento como uma oportunidade de eu ensinar algo novo, nossa, aqui uma oportunidade de eu convidar ela para olhar para essa habilidade, uma oportunidade de eu ajudar ela a estimular essa habilidade, uma oportunidade, tudo isso, gente, são oportunidades. Que bom que estão acontecendo isso aqui dentro de casa. Crianças muito boazinhas são preocupantes. Vou fazer uma live sobre isso, crianças boazinhas, né? São preocupantes porque elas não estão trazendo as oportunidades necessárias para desenvolverem coisas tão importantes para a vida e para o futuro, né? E assim vai. Ana, que pena, vai ficar salva, né? E claro, eu não vou conseguir terminar em 5 minutos, então vai ter mais uma. Não, então eu vou fazer o seguinte, a próxima, eu vou continuar aqui, e aí a próxima, que vai ser daqui a 5 minutos, eu vou falar sobre reunião de família, tá? Já está acabando aqui. Então, essa ideia de que a gente pode e deve olhar sim para as crianças de 0 a 4 anos também, porque 4 anos a gente já consegue colocar as reuniões de família, mas não é uma ferramenta única, mas é uma ferramenta muito legal. Mas sim, como que a gente pode ir colocando todas essas habilidades que a gente falou no dia a dia, tá? Se vocês procurarem no Google, tem as 10 habilidades que a ONU já citou para daqui a 20 anos, então vocês conseguem encontrar com facilidade. E o mais legal é que como que a criança aprende essas habilidades, gente? A gente convidando, a gente estimulando, mas acima de tudo, eu falo isso toda live,
com o exemplo. Gente, a criança aprende com o exemplo. Então, se a gente quer que a nossa criança aprenda empatia, flexibilidade cognitiva, negociação, orientação para servir, inteligência emocional, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, como que a gente vai colocar isso no dia a dia com elas? Olha que convite maravilhoso, gente. É nos desafios que elas trazem pra gente. Uma criança que grita e que me irrita o grito. Inteligência emocional? Eu tenho que dar exemplo de inteligência emocional porque eu sei que é isso que vai fazer diferença para ela no futuro. Olha que máximo. É demais. É muito legal pensar nisso. Pensamento crítico. Você conseguir olhar para aquilo que está acontecendo, tirar de dentro de você as suas crenças limitantes de que criança não pode ter voz, de que aquilo está errado. Peraí, por que está errado? Por que uma criança não pode fazer isso? Por que uma criança não pode fazer aquilo? Será que isso não veio lá da geração passada? Por que uma criança não pode perguntar o que eu estou falando no telefone? Né? A gente vê, não se mexe na coisa dos outros. Por que uma criança não pode ser curiosa? Eu posso dizer pra ela, filho, essa conversa aqui é de adulto. Eu tô conversando com uma amiga sobre coisas de adulto, tá? Quando a mamãe puder, a mamãe te conta o que a mamãe tá falando. Por que uma criança não pode perguntar? Então, assim, a gente começar a colocar os porquês. Por que a criança tem que ficar sentada o tempo todo no almoço, almoçando? Sendo que ela não tem, dependendo da idade, né, 2, 3 anos, capacidade física de ficar tanto tempo sentada. Por que uma criança não pode comer doce antes do almoço? Porque não pode? Por que não pode? Eu tinha um primo que dizia que o ideal, não sei se o Jura tá aí, o pai dele, o Francis, que o ideal era uma criança comer doce antes do almoço, porque depois do almoço dá mais gases, ele dizia. E aí a criança não comia o almoço para comer sobremesa, ela já tinha comido antes. Ela comia o almoço porque ela comia o almoço. Então, assim, tantas coisas que a gente vai aprendendo, né, que talvez tenham um porquê, tá? Mas não estou dizendo que não, que tá errado. Eu estou dizendo que a gente replica coisas, muitas vezes, que a gente não sabe porquê. Ou seja, a gente também não tem pensamento crítico na hora de educar os nossos filhos e a gente quer e espera que eles sejam profissionais maravilhosos no futuro, ensinando coisas para eles que talvez não vão ser tão necessárias. Os pensamentos críticos vai ser mais necessário, por exemplo. Então, um pouco desse olhar, dessa lista, que eu acho maravilhosa, é a gente pensar como que essa lista, como que eu vou desenvolver essas habilidades na relação com os meus filhos, e aí sim, eu vou ser um profissional cada vez mais capacitado no futuro. Então muitas mães falam assim, eu só tô cuidando de filhos, eu vou ficar fora do mercado. Desculpa, gente, eu acho que vocês vão estar cada vez mais preparadas para o mercado, tá? Então, depois a gente pode falar sobre isso, sobre carreira e maternidade. Porque esses convites, esses desafios na relação com eles, se a gente olhar para essas habilidades, elas vão ser cada vez mais... Esses convites são maravilhosos. A gente consegue sim olhar para essas habilidades e colocar na nossa relação com eles. Eles estão nos convidando a olhar para essas habilidades, gente. Eles são os nossos convites diários, nossos mestres dessas habilidades. Negociação, orientação para servir, empatia, ouvir o outro, né? Criatividade, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, já coloquei flexibilidade, inovação, criatividade. É demais, flexibilidade. Imagina, eu já falei não, agora não posso voltar atrás. Gente, peraí. Tudo tem um momento. Uma coisa é um pai e uma mãe que não são firmes e gentis ao mesmo tempo. Outra coisa é a gente saber que a gente sim tem que ensinar flexibilidade para os nossos filhos. Né? Então, vamos falar sobre isso. Eu vou desligar essa live agora para a gente começar uma nova, que eu vou falar daí sobre a reunião de família. Tá bom? Voltem, por favor, porque a reunião de família é uma ferramenta muito, muito, muito bacana, que ela traz possibilidades e nos ajuda como pais a olhar para essas habilidades com um pouco mais de estrutura e trazendo mais oportunidades no nosso dia a dia de conseguir fazer isso vir para o dia a dia dos nossos filhos, tá? Então eu vou desligar a live agora e... Banco Livro da moça aí. Isso aí, Jura. O Jura é o maior incentivador de escrever um livro, né, Jura? Tá na minha meta desse ano. Vamos ver se sai. Eu volto então, vamos voltar. Voltem junto, que eu vou fechar aqui agora, tá bom? E a gente volta pra live sobre reunião de família.